Oi, povo! E aí, tudo tranquilo? Vamos aqui acabar com o controle da administração, né? Última aula sobre o controle da administração. A gente vai falar agora de controle legislativo e controle judicial ou judiciário. Me coloca simultâneo. Pronto? Ó, vamos começar aqui conceituando controle legislativo, tá certo? Deixa eu pegar aqui nosso esqueminha aqui para conceituar. Controle legislativo. Essa cor não dá. Pronto, essa. É o controle que o Poder Legislativo exerce sobre a administração pública. Alcança os órgãos do Poder Executivo, as entidades da administração indireta e o próprio Poder Judiciário na função administrativa. É limitada às hipóteses previstas na Constituição Federal, não podendo legislações complementares ou ordinárias e as constituições estaduais prever outras modalidades de controle que não previstas na Constituição Federal, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. São dois os tipos de controle, o político e o financeiro. Então, o controle legislativo é aquele controle que o Poder Legislativo faz sobre toda a estrutura da administração pública. Aí ele faz dois tipos de controle, o controle político e o controle financeiro. E aí uma coisa extremamente importante, né? Legislações complementares e também a Constituição Estadual não pode prever outras modalidades de controle, tá certo? Então vamos começar a analisar esses dois tipos de controle aqui. Primeiro, controle político. O controle abrange ora os aspectos de legalidade, ora o de mérito. Tia Lide, pelo amor de Deus, não acredito não. O controle político abrange o controle de mérito, abrange. A gente vai analisar. Apreciando as decisões administrativas sobre o aspecto inclusive da discricionariedade. Controle financeiro, também conhecido como controle externo, ele abrange a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Nesse controle, o legislativo será auxiliado pelo tribunal e conselho de contas, lá onde tem conselho de contas, né? Então, essa é a análise que a gente faz inicialmente. Controle político, aspectos de legalidade e mérito, controle financeiro, fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Primeiro, nós vamos analisar o controle político, tá certo? Aí, vamos começar a analisar as hipóteses de controle. Primeira hipótese, não são taxativas, são exemplificativas. Eu trouxe algumas situações. Nessa primeira hipótese, a gente vai falar do artigo 49, nesses incisos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16 e 17. E o artigo 52, inciso 3, 4, 5 e 11, tá certo? Então, primeira hipótese de controle político, competência do Congresso Nacional e do Senado para apreciar a priori ou posteriori os atos do chefe do Poder Executivo. A decisão, nesses casos, é expressa por meio de autorização ou aprovação contida em decreto legislativo ou resolução. Então, primeiro controle aqui é o controle político, né? Aí aqui ele traz um bizu. Normalmente a Constituição vai trazer a palavra autorização e aprovação. Aí as situações de controle político aqui, onde o Senado e o Congresso Nacional apreciam os atos do chefe do Executivo, a priori ou a posteriori. Artigo 41, inciso 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16 e 17, os 52, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos lá, né? Artigo 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder 15 dias, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissões de rádio e televisão, aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares, autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais e aprovar previamente
controle a priori, né? Alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Aí o artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição, ministros dos Tribunais de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. A aprovar previamente, por voto secreto, após arguição e sessão secreta, escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, Distrito Federal e dos territórios e dos municípios. E aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Então, tudo isso aqui é controle político. Aí eu quero que você faça essas devidas anotações, né? Inciso 3, 4, 5 e 11 do 52. E o inciso 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16 e 17 do artigo 49. Tranquilo até aqui? Pronto, vamos caminhar e cantar. Segundo tipo de controle aqui. Segundo tipo de controle político. Convocação de ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal, bem como por qualquer de suas comissões, para prestar pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade de ausência sem justificativa adequada. Previsão, artigo 50 da Constituição. Então, você vai lá colocar no artigo 50, controle político, né? Câmara dos Deputados, Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem diretamente subordinados à Presidência da República para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, ausência sem justificação adequada. Pronto. Terceira hipótese de controle político aqui, ó. Artigo 50, parágrafo 2º. O encaminhamento de pedidos escritos de informação pela mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal, dirigido aos ministros de Estado ou quaisquer titulares dos órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, que deverão responder no prazo de 30 dias sob pena de crime de responsabilidade. Pronto. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações aos ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsas. Próximo controle político, artigo 58, parágrafo 3º. Apuração de irregularidade pelas comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, né? As quais têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das casas do Congresso. As conclusões serão encaminhadas ao MP para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. As comissões não têm poder sancionatório, elas se limitam a investigar a irregularidade e a encaminhar as conclusões para o MP. Artigo 58, parágrafo 3º. Está aqui, que fala das comissões. Agora preste atenção. Eu não vou me aprofundar aqui, porque isso é matéria de Constituição, não. Mas eu trouxe aqui uma tabelinha que foi retirada lá do livro do professor Leandro Bortoleto, na página 608. Ele diz assim, ó, o que é que uma CPI pode fazer e o que é que uma CPI não pode fazer, né? Pode determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, inclusive os telefônicos. Tá aqui, Supremo Tribunal Federal, mandato de segurança 23.452, que é quem fala. Realizar oitivas de testemunhas e investigados sob pena de condução coercitiva. O que é que a CPI não pode fazer? Decretar prisão preventiva ou temporária, salvo prisão em flagrante, determinar arresto, sequestro, bloqueio de bens, está lá no mandato de segurança do STF 23.446, quebrar sigilo decretado em processo, está no mandato de segurança 27.483, obstaculizar o trabalho do advogado, está no habeas corpus 88.015, determinar a interceptação telefônica e determinar a busca e apreensão domiciliar. Isso aqui é o que não pode, isso aqui é o que pode, tá bom? Aí eu trouxe aqui algumas decisões, ó. Tá aqui. Presta atenção.
STF, mandado de segurança 23.452. Vamos ver onde é que está o 23.452. Está aqui. O que é que pode, né? Terminar a quebra de sigilo. Ele diz assim: Comissão Celso de Mello, julgamento 16 de setembro de 99. Comissão Parlamentar de Inquérito, poderes de investigação, limitações constitucionais, legitimidade do controle jurisdicional, possibilidade de a CPI ordenar por autoridade própria a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, necessidade de fundamentação do ato deliberativo, deliberação da CPI que, sem fundamentação, ordenou medidas de restrição a direitos, mandado de segurança deferido, Comissão Parlamentar de Inquérito, competência originária do Supremo Tribunal Federal. Aí esse aqui é o mandado de segurança 23.446, que é o que não pode. Aqui, ó. – 23.446, né? Determinar sequestro e bloqueio de bens. Então, vamos lá. Ele diz assim: as comissões parlamentares de inquérito, CPI, têm poderes de investigação vinculados à produção de elementos probatórios para apurar fatos certos e, portanto, não podem decretar medidas assecuratórias para garantir a eficácia de eventual sentença condenatória. Código de Processo Penal, artigo 125. Uma vez que o poder geral de cautela das sentenças judiciais só pode ser exercido pelo juiz. Com esse entendimento, o tribunal deferiu o mandado de segurança para tornar sem efeito ato do presidente da chamada CPI dos bancos que decretara a indisponibilidade dos bens dos impetrantes. Precedente, citado, mandado de segurança 23.452, leu o inteiro teor da decisão na seção de transcrições do informativo 141, tá certo? Aqui eu coloquei só a emenda. Próximo. CPI quebra de sigilo bancário, mandado de segurança 27.483. Vamos lá ver o que é que ele diz do 27.483. Não pode quebrar sigilo do processo, né? Sigilo bancário. Vamos lá. Nessa sessão, o tribunal preliminarmente, tendo em conta a relevância da matéria por votação majoritária, entendeu possível ao relator trazer a apreciação do plenário a decisão liminar, vencido o ministro Marco Aurélio, que considerava caber apenas ao relator, nos termos do artigo 203 do Regimento Interno do STF, o exame da decisão liminar em mandado de segurança. No mérito, o tribunal referendou a decisão com as ressalvas na presente sessão aduzidas pelo relator. Em acréscimo à decisão liminar deferida em 4 de agosto de 2008, asseverou-se, não obstante reconhecendo os autos propostos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que estes não poderiam ser feitos à margem ou à revelia da lei. Em razão disso, entendeu-se que a maneira que seria de o Judiciário contribuir com o trabalho da comissão não poderia estar na quebra dos sigilos judiciais, ao qual frisou-se, nem o Supremo teria o poder para fazer no âmbito dos processos judiciais de competência de outro juiz. Dessa forma, concluiu-se que, eventualmente, a CPI, se tivesse interesse, poderia receber algumas informações que poderiam constituir subsídio para suas atividades. A liminar foi concedida nestes termos. Se a comissão tiver interesse, as operadoras deverão encaminhar as seguintes informações: relação dos juízes que expediram os mandatos, bem como da quantidade destes e dos terminais objeto das ordens, quantos mandatos e quantos terminais, relação dos órgãos policiais específicos destinatários das ordens judiciais, havendo elementos, relação dos órgãos que requerem as interceptações, relação da cidade ou das cidades em que se situam os terminais objeto das ordens das interceptações e duração total de cada interceptação. Ficando claro que não podem constar das informações de modo algum o número de cada processo, o nome de qualquer das partes ou dos titulares dos terminais interceptados, os números dos terminais, cópias dos mandatos e das decisões que os acompanharam ou que os determinaram, vencido Marco Aurélio, que negava o referendo a liminar deferida e salientando que a regra prevista no artigo 5º, inciso 12, teria sido temperada pelo próprio Constituinte quando previu no artigo 58, parágrafo 3º, que a CPI teria um poder de investigação próprio das autoridades judiciais. Foi vencido, né? Não vou mais nem ler o resto. Então, ó, a gente acabou de ver algumas situações aqui, o que a CPI pode e o que a CPI não pode fazer, né? Pronto. Então, vamos lá, caminhando e cantando. Agora, a gente vai ver mais uma forma de controle, que está no 52, inciso 1 e 2. Competência do Senado para processar e julgar. O presidente
processar e julgar o presidente da República e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha e do Exército da Aeronáutica nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. E competência para processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Pronto. Aí está aqui o artigo 52, inciso 1 e inciso 2, que fala que o Senado tem competência privativa para o processamento e julgamento dessas situações. Próxima forma de controle político, artigo 52, inciso 6, 7 e 8. Competência do Senado para fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, Estado, Distrito Federal e município, suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal e para dispor sobre limites e condições para concessão de garantia em operações de crédito externo e interno. Pronto, controle político também. Aí está aqui, artigo 52, inciso 6, 7 e 8, né? Próximo controle político, está lá no 49.5, que talvez seja de longe o que mais cai em concurso. Você puxa uma seta aí e coloque que é o que mais cai em concurso, tá bom? A competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. De longe é o que mais cai. Então, aqui a gente fecha o controle político e a partir de agora a gente vai para o controle financeiro, ó. Controle financeiro. Primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui. O controle financeiro acontece e ele analisa 3 institutos. Ele analisa a atividade, ele analisa o aspecto controlado e ele analisa as pessoas. Então, quando a gente fala de controle financeiro, você tem que saber que esse controle financeiro vai acontecer quanto à atividade, quanto aos aspectos controlados e quanto às pessoas. Aí, o que foi que eu coloquei aqui? Quanto à atividade? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Quanto aos aspectos controlados, legalidade, legitimidade, economicidade e fidelidade funcional. E quanto às pessoas, União, Estado, Distrito Federal, municípios, entidades da administração indireta, bem como pessoas físicas ou jurídicas que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam, administram dinheiro, bens e valores públicos. Então, essa é a ideia que você tem que ter. Toda vida que você pensar em controle financeiro, esse controle financeiro é um tipo de controle legislativo e ele pode acontecer quanto à natureza, aliás, quanto à atividade, quanto aos aspectos controlados e quanto às pessoas, tá certo? Aí, ó, artigo 70 da Constituição. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, pronto. E aqui você tem quanto à atividade. Vá bisurando aí sua Constituição. Da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncia de receitas. Aí bem aqui você tem os aspectos controlados. E aqui você começa a ter as pessoas. Aqui e aqui, né? Será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, pronto. Quanto à natureza, só quero falar de natureza, meu povo, pelo amor de Deus, estou me desorientando. Quanto à atividade, quanto aos aspectos controlados e quanto às pessoas, tá bom? Aí, ó, esse controle financeiro, que é um controle que o Congresso faz e que é aquele auxiliado pelo Tribunal de Contas, ele pode ser analisado quanto às funções. Aí eu tenho a função de fiscalização financeira, a função de consulta, a função de informação, a função de julgamento, a função sancionatória, a função corretiva e a função de ouvidoria. A fiscalização financeira vai aparecer no artigo 71, inciso 3, 4 e 6.
a consulta no 71, inciso 1, a informação no 71, inciso 7, o julgamento no 71, inciso 2, a sancionatória no 71, parágrafo 3º, a corretiva no 71, parágrafo 1º e 2º e a de ouvidoria no artigo 74, parágrafo 1º e 2º, tá bom? Então, nós vamos fazer leitura aqui. Mentir da tela. Pronto? O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o qual compete 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Preste atenção. O Tribunal de Contas não vai julgar as contas do Presidente, ele vai apreciar as contas do Presidente. É diferente, viu? Muito cuidado com isso. Aí, 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo. Então, essas duas situações são diferentes. A situação número 1 é de consulta e a situação de número 2 é de julgamento, né? A 3, aí você coloca aqui, ó, é uma das que mais cai em prova. A 3 e a 10, né? Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores, que não altere o fundamento legal do ato concessório. Me coloque simultâneo aí. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Tribunal de Contas, ele aprecia para fins de registro a legalidade de admissão, quer dizer, tia Lide, estou fazendo concurso TRT, fui nomeado. Aí, para fins de registro, lá é o Tribunal de Contas que vai fazer a apreciação da sua nomeação. E também ele faz apreciação para fins de registro da legalidade das aposentadorias e as concessões de aposentadorias, reformas e pensões. O STF tem entendido que essa aposentadoria, esse benefício da aposentadoria, que tem que ter lá, primeiro, o primeiro órgão, que é o órgão que o servidor trabalha, deferindo esse pedido, e depois o segundo órgão, que é o Tribunal de Contas aqui, fazendo o registro de legalidade, o STF tem entendido que isso é um ato complexo. Tia Lide, pelo amor de Deus, quem foi que inventou isso? Celso Antônio Bandeira de Mello. Aí o STF tem usado assim e o CESP tem usado assim também, né? Mas vou chamar a atenção para mais uma coisinha. A gente tem uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 3. A súmula vinculante número 3 diz o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Tia Lide, me desorientei. O que é que acontece? Em todo processo, seja ele administrativo ou judicial, tem que se dar o direito de ampla defesa e contraditório. E a súmula vinculante diz que nos processos perante o Tribunal de Contas não é diferente, só que ela traz uma ressalva. Se o processo estiver apreciando inicialmente a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, aí não tem ampla defesa contraditória. E isso é o que a súmula vinculante número 3 diz. Só que eu já tenho uma decisão do Supremo que você tem que ter cuidado, que é do ministro Aires Brito, né, que inclusive já não está mais no Supremo. Ele diz assim, ó: o prazo de 5 anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido
transcorrido em Albis o interregno quinquenal a contar da aposentadoria, é de se convocar os particulares para participar do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tia Lídia, pelo amor de Deus, quer dizer que passados 5 anos, se o Tribunal de Contas quer examinar a legalidade dos atos, aí tem que dar ampla defesa contraditória. Exatamente. É exatamente isso que ele está dizendo, né? Tem que convocar os particulares para participar do processo, a fim de dar a esses particulares o direito de ampla defesa contraditória, até porque a aposentadoria não está no início, como a súmula vinculante fala, né? Então, ó, cuidado, muito cuidado com o inciso 3 do artigo 71, tá bom? Aí o 4, o que é que o 4 é aqui na nossa tabela? Fiscalização financeira. Aí ele diz assim, ó. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados e do Senado, de comissão técnica de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal e Município. 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis em caso de legalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado a erário. É mesmo, tia Lídia, você já descobriu outra coisa aqui. Então, essa do 8, eu acho que eu não coloquei, né? Que é a sancionatória, que a gente vai acabar falando aqui do parágrafo 3º. E aí, ó, vamos caminhar aqui. Ele ainda diz, 9, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada em ilegalidade. E a 10ª, que também cai demais em concurso, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Você vai ligar esse inciso 10 ao parágrafo 1º. Ele diz assim no parágrafo 1º, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Então, o que é que eu quero que você entenda? O Tribunal de Contas, ele tem competência para sustar ato impugnado. Mas ele não tem competência para sustar contrato. A sustação do contrato é de competência do Congresso Nacional. A sustação de ato impugnado é competência do Tribunal de Contas. Está aqui, ó. Inciso 10, parágrafo 1º. A FCC, o SES, PESAF, FGV, SESGRAN-RIO, eles ficam misturando essa linha de raciocínio para lhe pegar. Tá certo? Então, cuidado, muito cuidado. Aí, representar o poder público competente sobre irregularidades ou abusos apurados. E aí, ó, o parágrafo 3º aqui, que aí a gente combina com essa questão das sanções, né? As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Tia Lídia, se tem eficácia de título executivo, o próprio tribunal pode executar? Não. O Supremo já deu uma decisão dizendo que não pode. Tá aqui, ó. Agravo de instrumento 826.676. Gilmar Mendes, 8 de fevereiro de 2011. Agravo regimental em agravo de instrumento. Legitimidade para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. A mesma linha de raciocínio para tudinho. O artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal não outorgou ao TCE a legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa. Competência do titular de crédito constituído a partir da decisão, o ente público prejudicado. Agravo regimental a que se nega provimento. Então, é necessário que se entre com a ação na Justiça.
normalmente essa ação de execução fiscal, né? Que é a nossa ação de cobrança. E parágrafo 4º. O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Pronto, a gente fecha aqui a linha de raciocínio. E só para a gente fechar o controle legislativo, a gente tem o artigo 74, parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Pronto, né? Então, a gente fecha o controle legislativo aqui e aí a gente entra agora em controle judicial, tá bom? Então, preste atenção. Aqui é rapidinho, porque eu não vou me misturar demais, não, porque isso é matéria de constitucional e é matéria pura de constitucional, né? Mas olha o conceito aqui de controle judicial. Preste atenção aqui. O controle judicial, juntamente com o princípio da legalidade, é um dos fundamentos em que se repousa o Estado de Direito. Vixe, ficou horrível, né, meu povo? Deixa eu tirar. É um dos fundamentos que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se a administração pública à lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotado de garantias de imparcialidade para apreciar e invalidar os atos ilícitos por ela praticados. O direito brasileiro adotou o sistema de jurisdição una, sistema inglês, né? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, pelo qual o Poder Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, ou seja, o poder de apreciar com força de coisa julgada a lesão de direitos individuais e coletivos. Então, aqui a gente começa uma linha de raciocínio. Eu quero que você puxe uma seta no seu artigo 5º, inciso 35 e coloque assim, ó, princípio da inafastabilidade jurisdicional não acabei. Vou botar só assim. Aí você puxa outra seta, bota sistema em inglês ou sistema uno de jurisdição ou sistema de jurisdição una, tanto faz. Tá certo? Sistema em inglês ou sistema de jurisdição una. Olha o que ele diz aqui. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Tia Lídia, eu não estou entendendo nada do que a senhora está dizendo. Olha, preste atenção. A gente tem 2 sistemas administrativos para ser analisado. O francês e o inglês. O Brasil adotou o inglês. Eu vou fazer isso aqui bem rápido e bem simples. Óbvio que não é tão simples aqui, mas só para você entender. Me tira da tela. Só para você entender aqui a linha de raciocínio, tá certo? Tanto no sistema inglês como no sistema francês, eu tenho processos administrativos e processos judiciais. Então, tanto aqui como aqui, eu tenho os 2 tipos de processo, né? Processo administrativo e processo judicial. Qual é, então, a diferença desses 2 sistemas? É que nesse sistema francês aqui, que não é o nosso, as demandas que envolvem a administração pública, elas vão ocorrer aqui dentro, nesse processo administrativo, que é dentro da administração. Então, quando alguém vai requerer alguma coisa para a administração, ou quando alguém tem um conflito com a administração, entra com um requerimento aqui, que vai virar um processo administrativo. E aqui, a pessoa só entra com demandas que não envolvam a administração. Então, isso é o critério de exclusão. Me coloca simultâneo. Isso é um critério de exclusão. Tudo que envolver a administração vem para cá, para dentro da própria administração. O que não envolver a administração
vai para o judiciário. Então, as demandas aqui, elas são decididas aqui nesse processo administrativo, e essa decisão, nesse processo administrativo, ela não pode vir para cá. Não pode. Então, aqui nós temos o sistema de dualidade de jurisdição. O que é decidido no processo administrativo lá dentro da administração, fica aqui. Essa pessoa aqui não pode reclamar no judiciário. Aqui só ocorre processo que não envolve a administração. Então, nós chamamos isso de sistema de dualidade de jurisdição. A gente tem os dois sistemas. Isso aqui é o sistema francês, né? É o sistema de dualidade de jurisdição. Então, esse processo não pode vir para cá. Tá certo? E qual é a diferença para o nosso processo? Nós também temos um processo administrativo que corre dentro da administração. Aqui, quando um particular, quando o administrado quer, ele pode entrar, regra geral, com requerimento aqui, no processo administrativo. Daqui vai ser dada uma decisão. Só que não há impedimento de que essa pessoa, com essa decisão, não ficando satisfeita com essa decisão, ela entre com a ação no judiciário. Então, eu posso sim ter processos no judiciário que envolvam a administração. Aliás, é só o que tem, né? E aí eu vou mais longe. Essa decisão aqui, ela só faz coisa julgada para a administração. Nós já falamos disso, coisa julgada administrativa. Ela não faz coisa julgada para o administrado. Por quê? Porque o administrado, ele pode entrar com ação no judiciário. É exatamente essa linha de raciocínio. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, mesmo que seja dada uma decisão aqui, esse administrado pode recorrer ao Poder Judiciário, tá certo? Lá no processo judicial, que corre lá no judiciário. Tia Lide, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É necessário esgotar a via administrativa para depois ir para o judiciário? Regra geral, não é necessário esgotar, mas a gente tem duas exceções, né, que é o habeas datas e a justiça desportiva. Aí, nessas duas exceções, aí eu tenho a necessidade de esgotar a via administrativa para ir para o judiciário. Então, a última palavra aqui, ó, é dada pelo judiciário. É o judiciário que tem, como a de Petro diz, ó, o monopólio da função jurisdicional, ou seja, o poder de apreciar com força de coisa julgada, dizer a última palavra. A lesão, a ameaça, a lesão a direitos individuais e coletivos. Então, perceba uma coisa. Nos dois eu tenho processos administrativos e judiciais. No sistema francês, todas as demandas que envolvem a administração, elas correm dentro da própria administração e lá a decisão fica lá, não pode recorrer ao judiciário. E, por exclusão, o que não envolver a administração vai para o judiciário. No sistema inglês, eu tenho um processo administrativo. Via de regra, o administrado não precisa esgotar a via administrativa para ir para o judiciário, salvo habeas datas e justiça desportiva. E se ele entrou com requerimento, né, lá na administração e está correndo o processo administrativo, essa decisão do processo administrativo não impede que ele vá ao judiciário, tá bom? É o princípio da inafastabilidade jurisdicional. Tranquilo aqui? Pronto. Agora preste atenção. A gente vai falar aqui de alguns limites do controle judicial, né? Limite, controle de legalidade ou constitucionalidade, que vocês estudam bem lá com o professor de constitucional, né? Professora Malu, professor Fernando, professor Silvio Mota, a partir do artigo 97 da Constituição, que aí fala de judiciário. Controle também da moralidade, artigo 37. Controle dos atos discricionários, porque os atos discricionários, embora exista margem de liberdade, né, dentro dos limites da lei, existe controle. E aí existe uma discussão que diz respeito aos atos políticos e aos atos interna corporis. A regra é que o judiciário não possa fazer controle sobre os atos políticos e os atos interna corporis. Mas a gente já tem algumas decisões do Supremo abrindo brecha para essa linha de raciocínio. Eu trouxe a posição da de Pietro para você entender. Agora eu quero que você entenda. Regra geral, o judiciário não faz controle sobre os atos políticos. Tem uma ressalvazinha bem aqui, né? E nem faz controle sobre os atos interna corporis, tá certo? Embora o STF ande aí trazendo uma linha de raciocínio mais maleável. Então, olha o que a de Pietro diz. Aqui.
Em regra, o judiciário não pode controlar os atos políticos, mas quando tais atos importem em lesão a direitos individuais ou coletivos, é possível o controle, especialmente em face do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Mesma linha de raciocínio aqui, ó. Atos internos cofres são aqueles praticados dentro da competência interna e exclusiva dos órgãos. Eles se limitam a estabelecer normas sobre o funcionamento interno do órgão, por exemplo, regimento interno, né? E, em regra, não se sujeitam ao controle judicial. Mas se esses atos forem exorbitantes em seu conteúdo, ferindo direitos individuais ou coletivos, será possível o exercício do controle pelo Poder Judiciário. Quem pensa isso, tia Lídia? O STF e a doutrina, né? Aqui eu trouxe a linha de raciocínio da Dipieiro, tá bom? Tia Lídia, como é que o Judiciário faz esse controle? Primeiro, a gente tem aí o princípio da inércia, o judiciário precisa ser provocado. Mas existem várias formas de controle. As formas mais conhecidas para vocês são os remédios constitucionais, né? Habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de junção, habeas datas, ação popular e uma ação específica que a gente vai ter que estudar quando a gente estuda controle, que é a ação de improbidade administrativa. Graças a Deus, tia Lídia chegou em improbidade. Tenham fé que vai dar tudo certo na nossa vida, né? Então, rapidez aqui, só no esqueminha básico aqui. Não vou esgotar isso aqui, que isso aqui vocês vão estudar com os professores de constitucional, mas preste atenção. Habeas corpus, artigo 5º, inciso 68, né? Cabimento, sempre que alguém sofreu, já ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Frase núcleo, liberdade de ir e vir, de permanecer em tempos de paz. Característica, não é necessário advogado, é gratuito, não cabe habeas corpus em punições militares. STF admite somente para verificar a legalidade. Isso aqui tá mó polêmica, viu? Não vou entrar aqui no mérito dessa questão, não. Pergunte, tia Malu explica isso aqui. Mandado de segurança é conferido aos indivíduos para que eles se defendam de atos ilegais ou atos praticados por abuso de poder. Frase núcleo, direito líquido e certo ou direito subjetivo, né? Prazo, 120 dias, contado da ciência do interessado, do ato a ser impugnado. Mandado de segurança coletivo é usado na busca da preservação, da reparação de interesses transindividuais. Frase núcleo, direitos difusos, que a gente já explicou o que é direitos difusos e transindividuais lá no processo administrativo, né? Características, é necessária a existência de pelo menos um único parlamentar na Câmara ou no Senado filiado a um partido. Mandado de junção, falta de norma reguladora de uma previsão constitucional ou inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Frase núcleo, combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Características, é plenamente possível mandado de injunção coletiva, embora não tenha previsão constitucional. Habeas datas, aquele que para ir para o judiciário tem que esgotar a via, né? É cabível sempre que for negado o acesso ao registro de informações governamentais ou de caráter acessíveis ao público. Frase núcleo, obtenção de informação ou eventual retificação de dados. Isenta de custo, ação personalíssima, não admite pedido de terceiros. É necessário que o impetrante tenha requerido na via administrativa e tenha sido negado. Tem que mostrar a prova da recusa para entrar no judiciário. Está aqui, ó. Lei 9507 de 97, ela que fala isso. E a ação popular é cabível para evitar ou reparar a lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Frase núcleo. Fiscalizar o Estado e seus agentes que cometem ilegalidade ou lesão ao patrimônio público. Aqui tem que ser cidadão, né? Tem que ter título de eleitor, vocês lembram disso, né? É isenta de custos se não agir de comprovada má-fé. E, finalmente, ação de improbidade administrativa. Cabimento, quando o agente público, servidor ou não, praticados que importem enriquecimento ilícito, lesão erária e que atentem contra os princípios da administração. Tia Lídia, me indica que a gente vai ver improbidade? Vai sim, já, viu? Um grande abraço, fé em Deus e boa sorte na sua caminhada.